Qual foi a influência do movimento iluminista no desenvolvimento de um pensamento evolutivo? O movimento iluminista, como muitos de vocês já devem ter estudado na escola, foi um movimento que surge na França no século XVIII, onde ocorreu uma onda de transformações, principalmente no mundo intelectual e também no contexto político, religioso, enfim, afetando aí várias parcelas da sociedade. Em resumo, o movimento iluminista é considerado por alguns historiadores como um tipo de movimento emancipatório das influências, no caso da religião, sobre esses setores da sociedade, né, que eu acabei de falar, que inclui ciência, política, filosofia, dentre outros. Uma das consequências desse movimento iluminista foi que muitos, né, começaram então a fazer questionamentos a respeito de alegações relacionados à religião. E, portanto, nesse contexto, explicações sobrenaturais sobre aspectos do mundo físico, do mundo biológico, começam a se tornar algo, digamos que um tanto fora de moda. E essas explicações, elas vão aos poucos perdendo aí o seu espaço, inclusive para explicar os seres vivos. Algo que já tinha acontecido antes nas ciências físicas, com a influência, por exemplo, do mecanicismo lá, de nomes como Isaac Newton, por exemplo, Galileu e etc. Um outro conceito que aparece também nesse contexto de iluminismo foi a ideia, né, o conceito de progresso, que vai então se desenvolvendo, vai surgindo na mente dos filósofos aí desta época. E muitos filósofos começam, por exemplo, a defender a ideia de que a ciência deve ter, por exemplo, a primazia sobre outros tipos de conhecimentos da sociedade, no caso a religião, para poder atingir o progresso, ou seja, algum nível de perfeição ali das sociedades. E junto, nesse contexto, também começa o conceito de evolução, de transformação, na verdade, das espécies, também aos poucos ser moldado aí, né, na cabeça, ou como o Ernst Mayr, um importante biólogo, né, que também aí acabou escrevendo bastante coisa sobre a filosofia e história da biologia. Na verdade, ele diz que esse conceito ele mais irrompeu na cabeça, né, dos filósofos e naturalistas entre os anos de 1740 e 1840. Então, se ele irrompeu, teria sido algo um pouco mais abrupto do que gradual. Mas o fato é que a ideia de evolução ela começa a surgir na cabeça de muitos pensadores mais avançados na passagem do século XVIII para o XIX. Mas é importante a gente também fazer a diferença do uso do termo evolução, que nós usamos hoje, por o contexto em que era usado muitas vezes lá no século XVIII. Lá atrás, no século XVIII, a ideia de evolução ela era aplicada muito mais no sentido de se referir a conjunto de transformações ontogenéticas, né, que são as mudanças que ocorrem nos organismos ao longo de vários estágios do seu crescimento. Tanto é que o Lamarck ele não usa esse termo evolução para se referir à sua teoria já no início do século XIX, mas ele usa o termo progressão, né? Então seria mais uma teoria de progressão das espécies. Bem, neste contexto, então, o iluminismo ele afeta os setores da sociedade de maneira que nas ciências naturais explicações sobrenaturais começam a perder o seu espaço e em outros setores da sociedade, como na política, por exemplo, dinastias e hierarquias também começam a ser questionados. Inclusive, né, sabemos que depois isso acaba culminando, né, em uma série de revoluções, inclusive revoluções de lutas mesmo, que vão gerar, por exemplo, a queda de monarquias absolutistas, né, aquela coisa toda que a gente já conhece. Apesar das duas coisas estarem acontecendo, então, uma ideia de transformação das espécies começa a aparecer aos poucos na mente de alguns pensadores mais avançados do século XVIII para o XIX. E, ao mesmo tempo, o conceito de progresso surge no meio desse contexto todo. Aparentemente não houve ali uma passagem, né, direta, uma aplicação direta da ideia de progresso para uma ideia de transformação das espécies. Pelo menos muitos naturalistas não fizeram isso. Poderíamos pensar que talvez o Lamarck fosse uma exceção, porque o Lamarck pensava numa ideia de transformação das espécies, né? Tanto é que o nome que era utilizado era a teoria da progressão. Então talvez tivesse aí um componente do progresso na ideia do Lamarck, mas vamos deixar para falar do Lamarck num outro vídeo. Em geral, associar a ideia de progresso com transformação dos organismos era uma coisa difícil de fazer, visto que a ideia de progresso tinha, digamos ali, esse componente de tendência de melhora, né, e de alcance da perfeição.
ao passo que muitos naturalistas viam que no mundo natural, né, no mundo biológico, se encontrava muitos exemplos de órgãos vestigiais, exemplos de parasitismo e etc. Então, essas coisas acabavam entrando em conflito com o conceito filosófico de progresso que estava surgindo naquele momento. Alguns autores chegam a elencar, então, 2 pontos principais que a gente pode, então, identificar no pensamento dos filósofos do iluminismo que teriam afetado, de uma forma ou de outra, o desenvolvimento de um pensamento evolutivo. O primeiro deles é a ideia de gradualismo, né, e continuidade, que afetou de forma positiva no sentido que acabou afetando o desenvolvimento de uma teoria evolutiva nos moldes como o Darwin e Wallace haviam pensado lá na frente, no século XIX, né, na segunda metade. Mas não apenas esses pensadores, esses naturalistas, mas também afetou até mesmo a teoria do próprio Lamarck, porque esse componente do gradualismo também estava presente na teoria do Lamarck. E o outro conceito é o conceito, a outra ideia, né, presente aí nos filósofos do iluminismo, é a ideia de progresso, que já foi mencionado, que, por outro lado, não afetou de maneira, digamos, positiva. Na verdade, a ideia de progresso parecia alguma coisa um tanto contraditória e aparentemente não foi incorporada, né, ou não foi transferida para uma ideia de evolução ali do mundo biológico. Porque a ideia de progresso ela se relacionava muito a atingir a perfeição. Né? Então, como os exemplos que eu já acabei dando aqui, de encontrar órgãos vestigiais, acabava depondo contra esse tipo de pensamento, né? Esse tipo de ideia. Na verdade, não surgiu ali no século XVIII um naturalista que de fato tivesse desenvolvido uma teoria de evolução parecida com o que o Darwin desenvolveu depois e nem parecida com o que o Lamarck, né, desenvolveu, porque o Lamarck ele desenvolveu a sua teoria já no século XIX, no início do século XIX. Então teve uma mudança de pensamento bem abrupta até nos pensamentos do Lamarck, que era um fixista até 1799. E depois, a partir do ano de 1800, ele mudou bastante aí o seu pensamento e começou a defender a transformação, né? Mas, se nós podemos citar nomes importantes que pudessem, de alguma forma, ter contribuído para que lá na frente fosse, né, construída uma ideia de evolução nos moldes como começou a ocorrer com Darwin, Wallace e chegou até hoje, poderíamos citar aí, talvez, isso segundo alguns historiadores, um filósofo chamado Pierre-Louis Maupertuis, né? Acho que é assim a pronúncia, desculpa, eu não sei falar francês. Esse filósofo, basicamente, o que ele fez foi fazer oposição, né, ao determinismo de Newton e também às ideias criacionistas da época, que de uma certa forma já é um início, né, fazer um embate à ideia de criação, né, de criacionismo fixista já era algo, por exemplo, importante, né, pelo menos para se desenvolver ou estar aberto a uma ideia de transformação do mundo biológico. Um outro nome bastante também conhecido na biologia é do Conde de Buffon. Na verdade, o Conde de Buffon, alguns historiadores dizem que ele tem um pensamento um pouco ambíguo, porque há momentos, há escritos dele, que dá a entender que ele era um fixista, né? Endossava uma imutabilidade das espécies, mas ao mesmo tempo também parece que há em outros momentos da vida de Buffon que ele estaria aberto, né, para uma ideia de transformação, de mudança, pelo menos num nível mais numa categoria taxonômica mais limitada, talvez num nível de família, né? Talvez é daí até que vem a influência, né, dos criacionistas atuais. Talvez até essa ideia de microevolução ocorrendo no nível de família que os criacionistas defendem, né, talvez até venha daí do Buffon. Bom, isso aqui é só uma especulação minha, não sei se de fato essa foi a influência. Mas o que o Buffon fez de importante, que talvez tenha ajudado o desenvolvimento de uma ideia de evolução bem mais para frente, foram as suas dissecações, né, que acabaram também aí ajudando para um desenvolvimento, né, de escolas de anatomia comparada, e também o fato dele pensar, né, que a Terra, na verdade, ela pudesse ser muito mais antiga do que tradicionalmente se falava, né, por conta da influência do cristianismo. Então, o Buffon ele acreditava numa Terra muito antiga, aí, de talvez até alguns milhões de anos. Então, o fato dele pensar defender uma escala de tempo mais vasta, né, foi algo aí também que pudesse depois trazer uma influência e um pensamento evolutivo.
Mas se a gente for parar para pensar, no século XVIII também havia ali na Inglaterra, né, alguns pensadores que já, alguns tipos de naturalistas que talvez já defendessem uma escala de tempo geológica mais longa, né? E claro, nós temos as várias explicações do Buffon, né, que para distribuição geográfica dos organismos, inclusive é daí, né, que surge, digamos assim, os primeiros conceitos, né, de biogeografia, que lá na frente foram importantes aí também para as explicações evolutivas. E um outro nome também que alguns lembram é de Denis Diderot, um outro filósofo francês aí do século XVIII, que basicamente podemos dizer que a influência dele foi também pelo fato dele estar envolvido com debates públicos, né, a respeito do papel do acaso e do determinismo, né, sobre fenômenos ali da natureza. Há historiadores, né, que se perguntam por que não teria surgido, por exemplo, alguma coisa nesse sentido na Inglaterra, né? Por que surge um Lamarck ali na França, surge até mesmo esses outros que eu mencionei agora há pouco, como um Conde de Buffon, tudo na França, até mesmo o George Cuvier, né? Mas o Cuvier ele já tem a ver mais com outros aspectos ali da geologia, mas isso não surge na Inglaterra, né? Bom, segundo a resposta, né, que é dada por alguns historiadores, é porque na Inglaterra teve uma influência forte ali da filosofia empirista, né, do empirismo inglês, que acabava dando assim um enfoque muito forte ali para a questão de leis, descoberta de leis, né? Então estava muito relacionado com as ciências físicas, então talvez esse tenha sido um motivo de não ter surgido ali nada parecido com o que surgiu na França, ter surgido na Inglaterra. Embora, fazendo aqui mais uma vez um parênteses, a gente poderia talvez questionar isso, né? Mencionando exemplos, né, do pessoal das geociências, né, da geologia, por exemplo, que tinha ali já no século XVIII, tá? Na Inglaterra, na Escócia, enfim, na Irlanda, né, que já ajudavam a pensar, por exemplo, a montar uma escala de tempo geológica, né? Isso, de certa forma, acabou influenciando futuramente também, né, um pensamento evolutivo. Muito bem, então de que maneira que nós podemos resumir as heranças, chamadas heranças pré-lamarckianas, que se desenvolveram ao longo do século XVIII, que mais lá na frente então influenciaram o desenvolvimento do pensamento evolutivo, né, conforme Darwin depois pensou a partir de 1859, né, com a publicação do seu livro Origem das Espécies, lá em 1859. Primeiramente, a ideia de infinitude de tempo. Né? Não é algo que era novo, mas é algo que começa a se tornar mais, digamos assim, em moda no século XVIII, entre os naturalistas. Ou seja, começar a rejeitar a ideia de que a Terra de fato fosse muito jovem. Uma outra coisa que também foi importante é a ideia de evolução cosmológica. Então, um pensamento que era muito presente no século XVIII entre diversos naturalistas é que o universo como um todo ele passa por transformações, passa por mudanças e que não era estático, né, ao longo do tempo. Outra coisa importante também foi a descoberta de heterogeneidade de fauna e flora, ou seja, uma grande diversidade ao longo do planeta. Isso já vinha provavelmente desde o século XVI e XVII com as navegações, né, com a expansão aí de muitos desses países europeus pelo mundo, coleta de espécimes que começaram a ser levadas para os museus da Europa e que se intensificou mais ainda, né, no século XVIII, a descoberta aí todas essas heterogeneidades, né. Junto a isso, também a descoberta de uma grande diversidade de fósseis, inclusive mostrando que havia formas de vida no passado que não existem mais hoje, remetendo, portanto, à ideia de extinções, que no passado existiram outras formas de vida que hoje não existem mais. Isso era uma coisa que não era muito bem aceita até o século XVIII entre muitos naturalistas, inclusive o Lamarck, né, que desenvolve a sua teoria digamos, de progressão das espécies já no século XIX, também não aceitava a ideia de extinções. Mas isso começa, então, a mexer um pouco com a mente de muitos outros naturalistas. E, por fim, uma substituição de um pensamento tipológico que tem muita influência do essencialismo, que vem desde Platão, Aristóteles e que foi adotado muito pelo pensamento, pela filosofia cristã, né, da Idade Média, que pensava muito na ideia de essências, né, que depois, aos poucos, foi sendo substituído entre os séculos XVIII e XIX por um pensamento mais populacional, né, que se concretiza muito ali com o desenvolvimento, né, da teoria do Darwin, por exemplo. Muito bem, então é isso, gente, que eu gostaria de trazer para vocês nesse vídeo. Espero que tenham gostado, não deixem de dar o seu joinha, né, o seu like aqui nesse vídeo, compartilhar.
E nos próximos vídeos a gente vai trazer algumas informações então um pouco mais detalhadas sobre o Lamarck, o desenvolvimento da ideia, né, de evolução ali, né, de progressão no caso, feita pelo Lamarck. Talvez eu faça um vídeo também falando um pouquinho sobre o George Cuvier, e até que a gente possa então chegar de fato na teoria da evolução desenvolvida por Darwin. Beleza? Então é isso, muito obrigado então por ter assistido esse vídeo e nos vemos na próxima.